Então, nesse exercício, né, eu queria que nós exercitássemos alguns conceitos que já foram revisados, já foram vistos, né, para resolver o seguinte problema. Dado uma string que possa ser lida do teclado ou digitada inicialmente, vamos começar com uma string digitada, que a gente possa imprimir ao contrário essa string, tá? Que possa imprimir ao contrário, imprimir cada letra dessa string ao contrário. Então vamos lá. Chamado frase igual Universidade Federal de Alagoas. Pronto. Então, se eu quiser imprimir ao contrário, eu tenho que começar do SAOGALA, espaço, e assim ir imprimindo cada caractere ao contrário. Depois a gente vai incrementando, né, e fazendo algumas mudanças aqui na nossa resolução. Tá joia? Então vamos lá. Então, nós vimos que é possível acessar a string normalmente de frente para trás ou de trás para frente, né? Quando eu acesso na ordem tradicional, o índice começa no valor zero e vai crescendo, né? Sendo incrementado 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Já para acessar na ordem inversa, em Python, o último índice é o -1, -2, -3 e assim vai, né? Para até o primeiro elemento. Então, como a gente poderia é, acessar, né? Digamos que vamos querer imprimir, né, uma string ao contrário, né? Então, a string invertida, vamos criar aqui, né, sei lá, string ou frase invertida. A frase invertida, digamos que ela inicialmente a gente não sabe qual é. Ela é vazia, tá? Mas ela vai ser SAOGALA, beleza? Então essa aqui é a nossa frase invertida. E vamos percorrer, nosso algoritmo é o seguinte: percorrer cada elemento da frase ao contrário e acrescentando esse elemento na frase invertida até que eu inverta toda a frase, até que eu chegue até o U maiúsculo de universidade. Tá joia? Então, é, a gente precisa ter esse critério de parada. Uma vez que eu tenho já o meu algoritmo em mente, né, eu tenho uma ideia do que eu quero automatizar, aí eu posso codificar. Então, eu poderia dizer assim, olha, eu vou repetir, nós já vimos o loop while, né? Eu vou repetir isso daí enquanto, né? Aí eu tenho que pensar no critério. Como é que eu sei que eu já inverti toda a frase? Eu não preciso ficar repetindo, que eu já posso parar de repetir, né? Eu sei que eu inverti toda a frase, por exemplo, quando o tamanho, a quantidade de letras, de caracteres da frase invertida for a mesma quantidade de caracteres da frase. Se elas tiverem a mesma quantidade de caracteres, é porque eu já inverti toda a frase, né? Então, enquanto o tamanho da frase invertida for menor do que o tamanho da frase, então, se a frase invertida tem um tamanho menor, porque ela ainda está faltando letra, né? Então, vamos acrescentar mais uma letra. Então, enquanto esse tamanho for menor, eu preciso acrescentar letra. Então, eu preciso dizer que a frase invertida ela vai ser igual a ela mesma, mais alguma letra que eu vou acrescentar aqui. Que letra? Alguma letra da frase. Então, alguma letra da frase. Qual letra? Qual o índice? Se for a primeira letra que eu estou adicionando na frase invertida, vai ser -1. Se for a segunda, -2. Terceira, -3. Percebe que a cada repetição desse laço, desse loop while, ele vai voltando uma letra da frase até chegar no U, não é verdade? Então a gente diz que a primeira execução desse índice vai ser -1, a segunda -2 e assim sucessivamente. Então a gente pode criar uma variável índice e inicializá-la como -1, tá? E dizer, pronto, na primeira execução ele vai pegar a última letra, mas aí eu atualizo o índice
para ele voltar 1, para ele diminuir 1. Então, na primeira execução, essa frase índice menos 1, aí o índice vai valer agora menos 2 e ele repete. Tem mais letra? Tem. Aí ele vai pegar o menos 2, que é a penúltima. Aí ele diminui mais 1, vai apontar agora para o O. Tem mais letra? Tem. Aí adiciona o O. Diminui mais 1, vai apontar para o G. E assim vai até terminar tudo. Tá joia? Terminou tudo, aí nós imprimimos, por exemplo. Print, frase invertida. Tá? Então, se a gente executar passo a passo, vamos executar passo a passo para ficar intuitivo. Né? Então, se a gente executar passo a passo, nós temos que, inicialmente, a frase ela é Universidade Federal de Alagoas e a frase invertida está vazia. Né? Se a gente olhar aqui, a frase invertida está vazia. Então, vamos inicializar o índice com menos 1. Então, inicialmente, o índice está apontando para o S. Né? A frase invertida ainda é menor, tem menos caracteres que a frase, tem, ela não tem nenhum. Então, vamos dizer que ela vai ser ela mesma, quer dizer, nada, mais o caractere de índice menos 1. Então, o último caractere, o S. Então, pode olhar que o S vai aparecer aqui na frase invertida. Tá? Aí, atualizando o índice, tirando mais 1 dele, ele vai virar menos 2. Quer dizer, ele agora aponta para a letra A. A frase invertida ainda é menor do que frase? Né? Porque ela só tem um caractere. Então, eu vou pegar ela mesma e acrescentar o índice menos 2, que agora é a letra A. Vai ficar SA. E assim, sucessivamente. Vamos atualizar o índice para menos 3 e formar uma coisa de cada vez. Note que aqui a gente já formou Alagoas, né? Ao contrário. E assim a gente continua, né? Até formar toda a frase invertida, tá? Então, até imprimir aqui a Universidade Federal de Alagoas ao contrário, beleza? Então, esse algoritmo, né? Ele, digamos assim, ele inverte, né? Uma string letra por letra. Como é que eu poderia transformar isso aqui numa função? Né? Então, primeiro passo para transformar numa função é eu isolar a funcionalidade da função, né? Aquilo que eu quero reutilizar. Então, imprimir é algo que é particular. Eu poderia imprimir, eu poderia pegar esse valor e, sei lá, enviar para alguém por e-mail ou guardar num arquivo, né? Eu poderia fazer o que eu quiser com esse valor invertido. Então, eu poderia comparar com a própria frase para saber se ela é um palíndromo, né? Para saber se ela, ao contrário, é igual, né? Então, eu poderia ter outras utilidades. Então, imprimir é uma coisa que eu deixaria fora da função. E também a frase específica, Universidade Federal de Alagoas, eu deixaria fora da função. Por quê? Porque eu poderia inverter qualquer frase, não só Universidade Federal de Alagoas. Então a função fica mais genérica se eu isolo apenas a funcionalidade dela. Então eu vou criar uma função, inverter frase, e recebe a frase como parâmetro, tá? Então essa frase não é fixa mais, mas ela é parametrizada, tá? E aqui tudo isso, vou dar um tab para dizer que isso está dentro da função e no final eu não vou imprimir, mas eu retorno a frase invertida para quem chamou a função. Então quem chamar a função pode usar como quiser essa frase invertida. Então, vou chamar isso aqui, né? Frase lida, vou até fazer assim. Input, no lugar de fixar a Universidade Federal de Alagoas, né? Digite uma frase. Pronto. Aí depois eu vou dizer invertido, inverter, frase lida. Pronto.
Então, passei frase lida e agora eu tenho ela invertida aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive imprimir. Mas eu poderia fazer o que quisesse com esse conteúdo, né, retornado. Então, aqui nós podemos executar, né? Digita uma frase. Vou colocar. Se eu quisesse colocar a mesma frase, eu colocaria, né? A TV está ligada. Pronto. Aí ficou invertida, a TV está ligada. Percebe? Então, nós temos aqui uma função e por isso reutilizável, né? Eu posso executar essa função com diversas finalidades, pegar esse invertido e comparar, por exemplo, se ele é igual, né, a, a frase normal, a frase lida. Então, se, vou colocar aqui, ó, se invertido é igual a frase lida, print é palíndromo. Cadê? Tá? É palíndromo. Vou imprimir a frase invertida aqui também, antes. Pronto. É palíndromo. Então, beleza. Vamos colocar, por exemplo, né, arara. Pronto. Arara, o contrário dela é arara, é palíndromo, né? Então, Ana. Ana, o contrário é Ana, é palíndromo. Agora vamos colocar casa. Opa, casa não é palíndromo, né? O contrário é diferente. Agora, só um detalhe: se eu colocasse Ana com A maiúsculo, né, que é um nome próprio, é natural, aí ele ia achar que não era palíndromo, porque quando inverte, o maiúsculo fica no final. Então, para evitar isso daí, quem sugere uma maneira de corrigir como que nós já vimos? 5 segundos. Bastaria a gente comparar formas homogêneas das duas frases, tá? Então, o invertido ponto upper, por exemplo, tudo maiúsculo, é igual à frase lida ponto upper, também tudo maiúsculo, quer dizer, eu estou ignorando maiúsculas e minúsculas, né? Comparando uma versão maiúscula de uma é igual à versão maiúscula da outra. Então agora, se eu colocasse Ana, opa, ele, ele não tinha clicado aqui embaixo. A versão com a primeira letra maiúscula de Ana, ele vai dizer que é palíndromo, mesmo quando inverte, né, o fato de inverter traz a letra maiúscula para o final, mas o nosso if está ignorando, né, essa diferença, esse tipo de diferença entre maiúsculos e minúsculos. Tá joia? Pronto, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.